Olá, alunos do oitavo ano. Aula de ciências de hoje, vamos falar sobre energia, sociedade e qualidade de vida. Lembra vocês que essa aula está no caderno do aluno, no volume 2, da página 7. Bem, em aulas anteriores, nós falamos sobre a dinâmica do nosso planeta, falamos sobre a sua estrutura, falamos sobre a atmosfera, composição, fenômenos. Mas agora vamos falar um pouco sobre os aspectos sociais e políticos que vão interferir no desenvolvimento econômico e, por consequência, na qualidade de vida da humanidade. Vamos olhar um pouco para o nível local, Guarujá, Baixada Santista, regional, São Paulo, por exemplo, e global, Brasil e mundo. Bom, inicialmente vamos refletir a partir de duas perguntas. Sem a energia, a atividade econômica não se desenvolve. Quais fatores justificam o argumento de que a energia é um meio para obter o desenvolvimento de um país? Bom, vamos pensar primeiro em nossa casa. Se você adquire mais um aparelho elétrico, a sua conta de luz vai subir. Isso quer dizer que você precisa de mais energia para poder usar aquele equipamento. A mesma analogia nós podemos fazer com uma indústria. Cada nova máquina que a indústria compra para aumentar a produtividade vai precisar de mais energia. Cada nova indústria que se abre vai precisar de nova energia, de mais energia. Então, o desenvolvimento econômico vai demandar maior necessidade de energia. O Brasil precisa ter uma melhor capacidade de fornecer energia para todas as indústrias que serão criadas e essas que serão ampliadas. Por isso, sem a energia, a atividade socioeconômica não se desenvolve. E se isso não acontecer? E se o país não for capaz dessa demanda energética? O que pode acontecer? O apagão. É isso que essa segunda questão nos coloca. Quais os riscos e as consequências de um apagão? Bom, a indústria vai ter prejuízo. Primeiro, vocês imaginam, há uma fábrica que tem que parar uma determinada máquina. Muitas máquinas, quando são paradas, levam dias para poder ser religadas. Em nossa casa, se tiver um apagão, podemos perder alimentos que estão na geladeira. O mercado, que armazena também alimentos congelados, também pode ter um prejuízo muito grande. Então, um apagão pode trazer consequências para toda a sociedade, principalmente a indústria e o comércio que comercializa produtos perecíveis. Será que isso já aconteceu no Brasil? Sim. Entre 2001 e 2002, o Brasil teve uma séria crise energética, principalmente por falta de planejamento e investimento. O Brasil, até hoje, está muito preso à única fonte para a nossa energia, que são as hidrelétricas. Quando há uma falta de chuvas, nós temos problemas com a hidrelétrica. Nesse caso, nós precisamos acionar as termoelétricas, que além de ser muito poluidoras, são caras. Por isso que se discute tanto em criar meios alternativos, energias de outras formas, como nós vimos nas aulas anteriores. Eólica, solar. Todos esses processos precisam ser discutidos com a sociedade e com a política, para que possam ser implantados, pois o Brasil não precisa ter mais uma nova crise de apagão. Bom, na nosso caderno do aluno, temos a atividade 2. Uso de energia
e sustentabilidade. Vamos ler esse texto juntos? Você já ouviu falar em sustentabilidade? O conceito de sustentabilidade, que quer dizer conservação de um processo, começou a ser delineado, falado, comentado, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada na Suécia em 1972, 48 anos atrás, com o intuito de chamar a atenção para questões relacionadas à poluição e à degradação ambiental, numa perspectiva mundial. 48 anos já se preocupava com a questão da sustentabilidade. A Declaração de Estocolmo expressava diversos princípios de preservação e melhoria do ambiente natural. Embora a expressão desenvolvimento sustentável ainda não fosse usada, o texto já evidenciava a preocupação com os recursos naturais, pensando nas atuais e futuras gerações, ressaltando que ele só pode ser concretizado com a paz e o desenvolvimento econômico e social. Somente na Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, a ECO 92, foi consolidado o conceito de desenvolvimento sustentável, composto por 3 dimensões: econômica, social e ambiental. Nessa perspectiva, é fundamental que os setores econômico e político se comuniquem e estabeleçam ações de articulação e planejamento. A esta iniciativa, que se integra às diversas esferas sociais, dá-se nome de planejamento integrado de recursos e envolve diversos aspectos ambientais e sociais. O Brasil tem investido bastante em energia renovável, energia alternativa e energia limpa, obtida por meio de fontes renováveis, que não geram grandes impactos negativos ao ambiente, especialmente na última década. Mas é preciso investir cada vez mais com o intuito de diminuir o uso de combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural. Além dos investimentos e inovações na produção, é preciso avaliar o nosso consumo, para que seja mais sustentável, consciente e responsável. Bom, na página 8, é proposto para nós discutirmos algumas questões. A primeira questão é o que é sustentabilidade. Colocamos aqui 3 definições de sustentabilidade. A primeira definição nos diz o seguinte: a sustentabilidade envolve atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de futuras gerações também satisfazerem suas necessidades. Bom, nós falamos que existe uma necessidade energética para que o Brasil se desenvolva. Nesse texto foi colocado para nós que também existe uma necessidade de sustentabilidade. É preciso garantir a demanda energética, mas não podemos esquecer do meio ambiente. As futuras gerações precisam também ter acesso a esses recursos, para que o desenvolvimento econômico continue também nessas gerações. Por isso, hoje, é muito importante pensarmos na ideia de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Pensarmos em formas de energia que possam garantir às futuras gerações a mesma possibilidade de hoje. Por isso, podemos imaginar aqui na segunda definição.
A sustentabilidade é ser ecologicamente correto, não esgotar os recursos da natureza, tratar o meio ambiente com respeito, equilíbrio e retirarmos da natureza e oferecermos em troca. A matriz energética brasileira, maioria, é formada por hidrelétricas. A hidrelétrica é considerada uma energia renovável, mas ela causa poluição. Por que isso? Primeiro, quando o rio precisa ser aprisionado para fazer uma represa, nós mudamos os cursos dos rios. Isso traz um impacto ambiental. Às vezes, para construir essas represas, cidades precisam ser mudadas de lugar. As pessoas mudam de lugar, mudam a sua cultura, mudam o lugar onde viveram. Isso também traz um impacto social. E muitas vezes o desvio desses rios causa dificuldade para as espécies que vivem ali, que precisam se adaptar a essa nova condição. Na terceira definição, fala sobre a água. Usar somente a quantidade de água e energia necessária e evitar desperdícios. Se a gente pensa nisso no dia a dia, deveríamos pensar. Não somente para diminuir a nossa conta de energia, mas será que é preciso deixar a luz acesa quando você não está usando? É preciso deixar um equipamento ligado quando você também não está usando? Será que esse uso consciente nosso não pode ajudar também na sustentabilidade? Devemos pensar nisso. Consumir produtos que não tenham embalagem excessiva. Será que isso ajuda na questão energética? Sim, porque para produzir essas embalagens é necessário energia. E essas embalagens também geralmente vão para o lixo. Muitas dessas embalagens levaram tempos, décadas, para conseguir ser recicladas pela natureza. Tudo isso temos que pensar num desenvolvimento que não ameace a natureza. Na questão 2, que relação podemos estabelecer entre as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável? São relações econômica, social e ambiental. O que nós falamos? Precisamos desenvolver a nossa economia. Precisamos de mais emprego, precisamos de mais indústria, de mais comércio. Tudo isso vai ajudar muito o nosso desenvolvimento social, com mais emprego, com mais dinheiro, com mais condições, melhoria da qualidade de vida. Tudo isso é muito bom, mas não podemos esquecer da parte ambiental. É preciso garantir todas essas possibilidades também para as futuras gerações. Vamos aqui discutir o nosso texto. Pessoas. Acabar com a pobreza e a fome em todas as formas e dimensões e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial com dignidade e igualdade em um ambiente saudável. Um ambiente onde a natureza é preservada é um ambiente saudável. É um ambiente onde a poluição é baixa, onde as pessoas vivem bem. Nesse ambiente também é preciso garantir que o desenvolvimento social chegue para todos. Precisamos ter uma igualdade social. Todos devem ter direito ao acesso à comida, ao acesso à moradia digna, transporte e também à qualidade de vida, com acesso à saúde e à educação. Em relação ao planeta, proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio de consumo e produção sustentável, da gestão sustentável dos recursos naturais, gestão no sentido de administrar recursos sustentáveis, administrar a nossa matriz energética
de modo que ela possa durar por muitas e muitas gerações. É preciso também tomar medidas urgentes contra a mudança climática, que nós já ouvimos falar várias vezes na televisão. O aumento do dióxido de carbono. Tudo isso é importante para que as próximas gerações tenham o acesso também às condições que temos hoje. Prosperidade. Assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e plena. Realização pessoal, plena realização pessoal. E que o processo econômico, social e tecnológico venha em harmonia com a natureza, mais uma vez, com sustentabilidade. A paz. Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e da violência. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem a paz, sem a luta, sem a guerra. Todos nós precisamos viver em um ambiente onde possamos expressar a nossa cultura, onde possamos desenvolver nossas capacidades intelectuais, mentais, possamos trabalhar, desenvolver o nosso potencial. Tudo isso está relacionado à qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável. Parceria. Mobilizar os meios necessários para implantar a Agenda de 2030, por meio de uma parceria global para o desenvolvimento sustentável, revitalizando com base no espírito de sociedade global reforçada. Pode até parecer um sonho, mas é preciso que a humanidade chegue nesse ponto. Os países precisam se ajudar para que seja possível uma sociedade global, reforçada principalmente na necessidade daqueles que mais precisam, daqueles que são mais vulneráveis na sociedade, para que eles possam alcançar com dignidade e igualdade todo o seu potencial de seres humanos. Concentrada em especial nas necessidades dos mais pobres e vulneráveis, na participação de todos os países e partes interessadas e de todas as pessoas também. Então, essa relação do desenvolvimento sustentável tem que estar atrelada, segura, associada às 3 dimensões: economia, sociedade e ambiente. Somente quando tivermos as 3 relações juntas, no pensamento de gestão, no pensamento administrativo, é que vamos chegar a um verdadeiro desenvolvimento sustentável. Terceira questão. Retome os estudos anteriores e explique a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. Vamos olhar aqui. A matriz energética representa o conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar carros, preparar a comida no fogão e gerar eletricidade. Conjunto de energias disponíveis. A matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica. Geração de energia elétrica. Como nós falamos no Brasil, a maior fonte é por hidrelétricas, apesar de outras aqui também aparecerem. A matriz energética é aquela disponível para ser utilizada em todos os outros ramos da sociedade. Como ele colocou exemplo aqui, comida de fogão, a própria energia elétrica, os carros. O que nós observamos aqui na matriz energética, a maioria está relacionada ao petróleo. Os combustíveis fósseis aí é uma grande parte da matriz energética mundial. Isso é para se pensar muito. A matriz elétrica brasileira está relacionada principalmente às hidrelétricas, como já falamos anteriormente.
apesar de outras aqui já começarem a aparecer com uma certa significação. Vejamos aqui a tabela da nossa apostila. Matriz energética mundial, matriz energética brasileira. Vejam, o Brasil e o mundo ainda estão relacionados ao petróleo. O petróleo ainda é a maior fonte da matriz energética mundial, seja no Brasil e seja também fora do Brasil. O carvão aparece como o segundo colocado. Aqui no Brasil já temos os derivados da cana, etanol, por exemplo. Em terceiro, o gás natural. Quarto, biomassa. E aqui nós temos a nossa hidráulica, hidrelétrica. E assim sucessivamente. Vejam, importante aqui considerar os combustíveis fósseis de energia não renovável, que ainda aparecem em primeiro lugar, tanto no Brasil como fora do Brasil. Quinta questão. Comparando-se a matriz energética brasileira com a mundial, o que podemos perceber? Vamos ver aqui? Essa figura não estão conseguindo ver. Vamos passar para o próximo, onde ela está mais aumentada. Veja, a matriz energética brasileira está concentrada, sobretudo, na hidrelétrica. Aparecendo aqui muito discretamente a eólica, a biomassa, o gás natural, o petróleo, o carvão, a energia solar, energia nuclear, outros combustíveis fósseis e importação. Sim, importação. Vejamos, nós já falamos aqui sobre a questão das hidrelétricas. Depender apenas dessa matriz elétrica gera uma certa preocupação. Por quê? Quando existe uma seca em uma determinada região, pode comprometer a matriz elétrica brasileira, fazendo com que seja necessário acionar outros tipos de energia, como a termoelétrica. Além de aumentar o valor da nossa conta, porque ela é mais cara, ela também gera uma poluição ambiental significativa. Precisamos pensar em outros tipos de energia renováveis para quando isso acontecer. E a mundial? O carvão é a maior parte, o gás natural também, e as hidrelétricas aparecem aqui em terceira colocação. O carvão ele é muito utilizado fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, assim como o gás natural também. E uma parcela significante de energia nuclear, que foi discutida há muito tempo atrás como uma fonte de energia que poderia suprir a necessidade humana por questões elétricas. Mas diversos acidentes já mostraram que ela é perigosa. Bom, por enquanto ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça de acessar o Classroom para fazer as atividades. Releia os textos mais uma vez. E até a próxima!